Existem basicamente dois tipos de fotógrafos, aqueles que já perderam dados importantes e aqueles que ainda vão perder. A diferença está na forma como você faz ou não a sua rotina de backup. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. Meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Se você é fotógrafo profissional, não existe nada que justifique o fato de você não entregar as fotos para o seu cliente. Você não pode chegar para ele e simplesmente dizer que perdeu as fotos que ele te contratou para fazer. Se você fizer isso, ele vai ficar muito chateado com você, vai falar mal de você para todo mundo, vai pedir o dinheiro de volta e ainda assim pode te processar. Para evitar isso, você precisa ter uma boa rotina de backup. Backup não é despesa, é investimento. Então nesse vídeo eu vou te ensinar boas práticas para você primeiro prevenir a perda de dados e depois minimizar os danos caso isso aconteça para você conseguir recuperar os seus arquivos. Eu só gostaria de te lembrar que nenhum método que eu vou apresentar aqui é 100% seguro. O ideal é você fazer um conjunto de ações que cria camadas adicionais de segurança para os seus dados. Eu fiz uma pequena lista de algumas coisas que podem provocar a perda dos seus dados. Vamos dar uma olhada? Interferência eletromagnética, queda ou impacto no seu equipamento, contato com líquidos ou gases agressivos, formatação acidental do disco rígido ou do cartão de memória, vírus de computador, ataque de hacker, pico de energia, falha no software, incêndio, inundação, desabamento, roubo ou furto de equipamento. Se você parar para pensar, você pode até aumentar essa lista com outros riscos que podem acontecer com você. Então agora vamos à lista das boas práticas que você pode implementar na sua rotina para proteger os seus dados. E tudo começa com a escolha do cartão de memória. Não adianta economizar. É a primeira coisa por onde os dados vão passar, então é importante que você tenha cartões de memória confiáveis. Prefira marcas que já têm tradição no mercado, que são muito mais seguros. Uma coisa que pode ajudar é você usar um modelo compatível com a sua câmera, né? Por exemplo, existem aqueles cartões micro SD com o adaptador. O adaptador é mais uma fonte que pode gerar mau contato e assim corromper os dados das suas imagens. Então é melhor você já comprar o cartão do tamanho certo para você ter o contato direto entre o cartão e o dispositivo de transferência de dados da sua câmera. Uma outra coisa importante também é você verificar a velocidade de escrita do cartão de memória. Normalmente ele vem estampado nele a velocidade de leitura, mas para quem trabalha com imagem, o importante é a velocidade de escrita, porque aí você impede a câmera ficar com o buffer de memória cheio esperando as fotos na fila para salvar no cartão de memória. E isso pode corromper os dados e aí você pode, nesse meio tempo, perder alguma imagem. É importante você também proteger o cartão de memória numa caixinha, num case apropriado e evitar contato direto com a pele, que pode ter gordura, poeira e outras coisas que podem contaminar os contatos elétricos. Preste muita atenção na hora de colocar o cartão na câmera ou no computador. Se você forçar o cartão do lado errado, ele pode estragar os contatos. Eu prefiro usar o cartão somente na câmera, eu nunca salvo arquivos no cartão a partir do computador. E eu formato o cartão sempre na própria câmera, assim eu evito conflito de dados entre o software da câmera e o meu sistema operacional do computador. Lembrando que o cartão de memória tem vida útil, então o ideal é que você substitua os seus cartões pelo menos a cada 2 anos. Se a sua câmera tem duplo slot de cartão, meus parabéns, você já tem uma forma de fazer o backup na própria câmera. É só configurar a câmera para gravar a mesma imagem nos 2 cartões. Assim, no final do ensaio, você vai ter 2 cópias de cada arquivo. Agora é importante que no final do ensaio, antes de você voltar para casa, você tire os cartões da câmera e transporte esses cartões em locais diferentes. Assim, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, você garante que vai chegar em casa com pelo menos um cartão intacto. Eu também prefiro configurar minha câmera para fotografar em RAW mais JPG. Dessa forma eu tenho 2 cópias diferentes do mesmo arquivo no cartão de memória. Na hora de transferir as fotos para o computador, eu prefiro sempre utilizar os leitores de cartão on-board, não aqueles leitores externos que você usa com cabo USB. Se você tem um notebook, provavelmente ele já tem uma porta onde você pode conectar o seu cartão de memória. E no caso de quem usa o desktop, você também pode substituir aquele seu leitor de DVD que já é obsoleto por um leitor de cartão on-board. Além da transferência ser muito mais rápida, você protege os seus dados.
No computador é interessante que você tenha duas unidades de armazenamento, uma para você rodar o sistema operacional e os programas e a outra apenas para você salvar os seus arquivos. Assim, se o seu sistema operacional for comprometido, você tem os seus arquivos protegidos na outra unidade de armazenamento. E é claro que você também pode utilizar um HD externo. É muito útil quando você, por exemplo, está no Lightroom, você faz uma cópia de segurança em uma outra unidade de armazenamento. Assim, no momento que você faz a importação das fotos, você já cria uma cópia de segurança. Agora, de nada adianta também você trabalhar o tempo todo com o seu HD externo ligado ao computador. Você precisa conectar na hora de fazer o backup, copiar os arquivos para ele, depois desconectar e guardar em um local seguro. Assim você está protegendo seus dados. Se você quiser ser mais criterioso ainda, tenha dois HD externos em locais diferentes. Aí você pode guardar o outro HD fora da sua casa, na casa de uma pessoa da sua confiança. Mas não esqueça de atualizar o backup pelo menos a cada semana. Hoje em dia é muito comum você também contratar serviços de nuvem, inclusive existem serviços gratuitos como o Google Drive, o OneDrive, até o Dropbox, mas é importante lembrar que a política de uso desses serviços gratuitos pode ser alterada a qualquer momento e você perder acesso aos seus dados. Por isso é importante que você tenha um serviço contratado de armazenamento de nuvem, assim você pode aumentar ou diminuir a quantidade de armazenamento conforme a sua necessidade. E como você tem um contrato com a empresa, ela tem a obrigação de disponibilizar o seu acesso aos dados que você armazenou na nuvem. Uma boa opção é o pacote de fotografia da Adobe. Além de você ter acesso ao Lightroom, Photoshop, Bridge, Camera Raw, sempre na versão mais atualizada, você conta com no mínimo 20 GB de armazenamento para salvar os seus arquivos na nuvem. E o custo hoje está em apenas R$ 43. É realmente um valor muito pequeno comparado com a dor de cabeça que ele pode te poupar. E agora vamos a mais algumas dicas extras. Eu costumo deixar as fotos salvas no cartão de memória enquanto eu estiver trabalhando na edição das fotos do cliente. Assim eu sempre tenho os arquivos originais caso eu precise recorrer. Eu também sempre utilizo um método de edição não destrutiva, como o Lightroom ou o Camera Raw, que geram arquivos XMP vinculados ao arquivo original. Assim eu sempre tenho a foto original para recorrer. Enquanto você estiver no seu processo de edição, não apague nenhuma foto. Use os sinalizadores para marcar a foto como aprovada ou rejeitada, mas caso o seu cliente precise, como já aconteceu comigo, você sempre vai ter todas as fotos do ensaio à sua disposição. E por quanto tempo você precisa armazenar as fotos do seu cliente? Bom, isso depende do que você especificou no contrato. Você tem ali o prazo de entrega e você pode inserir também uma cláusula dizendo por quanto tempo você se compromete a armazenar. Hoje em dia, com fotos digitais, é muito comum o seu cliente te procurar meses depois de você ter entregue as fotos para ele, dizendo que ele perdeu o celular, trocou de modelo, não sabe mais a senha, e ali ele quer as fotos de volta. Então você pode se proteger num contrato para não ter que armazenar as fotos dos seus clientes indefinidamente. Eu, por exemplo, sempre especifico que eu salvo as fotos no meu computador por até 90 dias. Após esse prazo, a responsabilidade é toda do cliente. Se você usa notebook, tome cuidado, ele é a pior forma para você armazenar suas fotos. Como ele pode ser transportado para lá e para cá, é muito comum ele dar erro no disco rígido. Por isso que você pode, por exemplo, fazer um upgrade no seu notebook e utilizar um disco de estado sólido que é muito mais estável e vai ajudar você a proteger os seus dados. E se você não for uma pessoa muito disciplinada, você pode contratar um programa de backup automático. Você programa uma rotina, cria tarefas para esse programa e ele vai fazendo isso automaticamente sem que você tenha que se preocupar. Eu tenho certeza que com essas dicas você vai conseguir proteger os seus dados e ter uma rotina de backup que vai te ajudar a evitar muita dor de cabeça e problemas com seus clientes. Mas me conta aí, qual foi a sua experiência? Você já teve problema com isso? Já perdeu dados importantes? Como que você faz a sua rotina de backup? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, não deixe também de se inscrever no nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando a gente publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.